Existem muitas teorias e muitas escolas diferentes e formas de usar a astrologia diferentes que os estudantes, professores aí de astrologia usam na astrologia védica. Então, eu vou falar aqui neste vídeo o meu modo de ver as coisas como um estudante de astrologia há mais aí de 1 ano e meio estudando astrologia, aprofundando bastante os meus estudos e do contato com os professores que eu tive e a forma com que eu estudei astrologia védica sideral, que é um estudo muito sério e muito preciso. Então eu vou aqui no vídeo trazer as minhas visões e a forma com que eu vejo a astrologia védica da forma mais correta. Então existem divergências, existem pessoas que usam a astrologia, calculam mapas de formas diferentes e que veem os posicionamentos de astros e pontos no mapa como mais importantes ou menos importantes. Mas vamos começar aqui pelo posicionamento mais famoso, né, aí da astrologia védica, que é a escola clássica hindu, lá na Índia usa, como sendo o ponto mais importante do mapa, que é a lua, que é Chandra. Na astrologia lá na Índia e nas escolas mais clássicas, a lua é retratada como sendo o planeta mais importante. Porém, na astrologia védica não existe mais importante ou menos importante. O que existe são pontos diferentes do mapa que têm que ser olhados, cada um com a sua importância. Mas no geral, na astrologia védica se analisa principalmente a lua em conjunto ao ascendente. Então, ou o ascendente em conjunto com a lua, esses dois são os mais importantes, certo? O restante é importante também e tem que ser observado com a sua importância individual. O Sol destacado porque é um luminar junto com a Lua, mas principalmente a Lua em conjunto ao ascendente. Na astrologia tropical, como muitos devem conhecer, é usado como centro de entendimento do mapa o Sol. Porém, na nossa astrologia védica, que é a astrologia mais correta, que usa o cálculo sideral dos planetas, eles não veem dessa forma, veem como a Lua em conjunto ao ascendente. E qual é a minha visão? Bom, a minha visão é que realmente os dois posicionamentos mais importantes é a Lua em conjunto ao ascendente. Nenhum dos dois é mais importante do que o outro e os dois têm que ser analisados individualmente no mapa, nenhum se sobressai ao outro. Porém, eu destaco aqui um ponto especial de análise para a sua Lua, que eu aqui vou retratar como o seu broche no mapa. O que é um broche? Um broche é algo que todo mundo tem individualmente. Então a sua lua no seu mapa natal védico é como se fosse aquele detalhe sobre você que ninguém mais tem, somente você tem. Já o ascendente é uma coisa mais externa sobre você, é o seu corpo e é a forma com que você veio ao mundo, né? Porque o signo que crescia no horizonte no momento do seu nascimento. E a lua, ela é como a sua mente funciona. É como o seu ego, como é o seu ego, como é a sua individualidade, como você responde ao mundo, é a sua fonte de resposta, é o seu mecanismo de resposta. Eu já vi muitos astrólogos falando que a sua lua é o seu sistema de respostas, é como você responde ao mundo e como você vê o mundo. E isso daí eu realmente também concordo, sem tirar nenhuma letra. Então vamos lá, vamos começando então pela Lua. A Lua no seu mapa é exatamente isso que eu falei. Ele reflete a sua mente, a sua individualidade e o seu ego. Então, como é o seu ego, como você desenvolve o seu ego, como é a sua mente, funciona a sua mente, está refletido na Lua. A Lua também é um simbolismo genérico para a mãe. Porém, no mapa, para a gente analisar a mãe, a gente vai ter que ver o regente da casa 4 e não a Lua simplesmente. Então, se você tem uma Lua
em algum signo, não quer dizer que a sua mãe vai ser daquela forma e que a representação da sua mãe é a sua lua, e sim o regente da casa 4. Então vou dar um exemplo aqui. Você aí tem o seu ascendente em Sagitário, né? O Sagitário está na casa 1. Você vai ter que ir na casa 4. Se você tem ascendente Sagitário, você vai ter Peixes na casa 4. Peixes é regido por Júpiter. Então, Júpiter no seu mapa vai regir a sua mãe. Exatamente. Então, você tem que olhar o regente da casa 4. Então é isso, a lua é basicamente a sua mente e é como você percebe as coisas, como você responde às coisas. E é um ponto muito importante do seu mapa porque é como você funciona internamente. Porque a mente é o seu olhar para o mundo, de certa forma. E o ascendente? O ascendente, ele é muito importante na astrologia porque ele rege os eventos gerais da sua vida, como é o seu corpo, como o seu mapa é tabulado, como o seu mapa ele funciona. Então, por exemplo, se você tem o ascendente em Capricórnio, o seu mapa todo vai ser tabulado a partir desse ascendente em Capricórnio. Portanto, ele é muito importante, assim como a Lua. Então, o ascendente, ele é o seu corpo, ele é a sua aura, ele é como a sua aura é percebida, ele é como o seu corpo é, como o seu corpo funciona. Ele é também os eventos gerais da sua vida. Então, por exemplo, uma pessoa que tem ali o ascendente, por exemplo, em Capricórnio, um nakshatra danishta, que é um nakshatra que eu ainda vou falar aqui no canal. Os eventos da vida da pessoa vão ser muito sobre o nakshatra danishta. E o nakshatra danishta tem uma divindade que é regida, né, por ele, e essa divindade vai determinar aí boa parte dos eventos gerais que essa pessoa vai passar. Então, cada nakshatra tem uma divindade e cada divindade tem uma história, uma particularidade. Cada nakshatra é um nakshatra e cada signo é um signo. Então, o ascendente é muito importante para os eventos gerais da vida da pessoa. O terceiro posicionamento que eu quero falar aqui é o Sol, o astro-rei, é a estrela, é o luminar mais brilhante, mais quente do sistema solar, né? E na astrologia ele é representado pelo seu espírito. Então todos nós temos uma alma, temos um corpo e temos um espírito. O Sol seria o espírito. Eu gosto de simbolizar o Sol como sendo o seu eu superior. Então, o seu eu superior é uma camada sua que está além, que você não tem muito contato. Digamos que ele é uma espécie de espírito. Então todos nós temos um eu superior. E o Sol é exatamente isso, é o seu eu superior. Ele é o que te conecta a Deus num sentido mais amplo. Enquanto, em contrapartida, a Lua, na astrologia védica, é exatamente o que te separa de Deus. É o que te separa do todo. É como se fosse o seu ego, como eu disse, o seu ego é uma coisa individual. Então a Lua, ela é muito individual. Ela é muito sobre o ego. E o Sol é muito sobre Deus, é muito sobre o divino, é o seu espírito. Isso vai contra muito o que é dito na astrologia tropicalista e que usa o cálculo sazonal dos signos, extremamente errado, né? Que diz que o Sol é a individualidade. O Sol não é a individualidade, o Sol é a alma. Então o Sol basicamente é isso. O Sol também, como ele é o regente do signo de Leão, ele vai ser aí um simbolismo genérico para o pai, porém não necessariamente no mapa de alguém o Sol simboliza o pai. Na verdade, somente para aqueles que têm o regente da casa 9 como sendo o Sol. Então, eu não vou lembrar agora o ascendente de cabeça, que tem esse regente da casa 9 como Sol, porém, somente quando o regente da casa 9 for o Sol, que
que o Sol de fato vai representar o seu pai no seu mapa. Mas o Sol também simboliza aí as figuras de autoridade e o poder pessoal. O Sol é uma espécie de poder pessoal, é uma espécie de força interior que todos nós carregamos. Então o Sol é muito importante também no seu mapa, porém ele na análise védica ele é tão poderoso como a Lua, porém ele na análise ele fica secundário, porque a Lua e o ascendente são os mais importantes, porém o Sol aí também é um ponto muito importante do seu mapa. Agora falando aqui da astrologia de Jaimini, né, que é uma outra escola, que eu vou falar mais aqui no canal, porém nesse vídeo eu vou falar apenas do Atmakaraka, que é um tema da astrologia de Jaimini. Basicamente, na astrologia de Jaimini se usa 8 Charakarakas, e um deles sendo o ponto mais importante aí da astrologia de Jaimini, sendo o grau mais elevado, o planeta com o grau mais elevado no seu mapa seria o Atmakaraka. Então, por exemplo, um indivíduo aí tem o Saturno a 28 graus. E esse é o planeta com o grau mais elevado no mapa dele, né? Então aquele ali vai ser o Atmakaraka daquele cara. E o Atmakaraka normalmente não, sempre ele está em um signo e em um nakshatra, e em uma casa. Então, tudo isso é importante para você analisar quando você está falando de Atmakaraka. Porém, o que é o Atmakaraka? O Atmakaraka, na astrologia de Jaimini, ele vai ser como se fosse a junção do Lagna e do regente da casa 1 da astrologia de Parashara. Então, por exemplo, é a junção do ascendente e do regente do ascendente, que eles têm separadamente aí interpretações diferentes. Na astrologia de Parashara, eles são uma coisa só, que é o Atmakaraka. Então, o Atmakaraka é seu corpo, é sua individualidade, é você, é a profecia em torno da sua própria alma, né? Na astrologia de Jaimini. Então, é muito importante você analisar esse grau, esse graha no seu mapa para você ver qual é o seu Atmakaraka. E complementando aqui, também temos o Lagnesha, que é o regente do seu ascendente. Então, por exemplo, um cara tem ascendente aí em Escorpião. Escorpião é regido por Marte. Então, ele vai ter que olhar onde que está Marte no mapa dele. E o Marte vai ser o Lagnesha dele. Então, vamos supor aí que ele tem o Marte em Virgem. Virgem é o Lagnesha dele. E o Virgem está no Nakshatra de Hasta. Então, Hasta é o Nakshatra do Lagnesha dele. Então, o Lagnesha, ele funciona como o condutor do ascendente. Então, por exemplo, eu vou fazer uma metáfora aqui. Eu já vi um astrólogo no YouTube, um astrólogo muito importante no YouTube, que é o Lucas Umbelino, do Astro Lucas, que ele colocou no canal dele, que é muito importante, que é o seguinte: o Lagnesha é como se fosse o condutor do carro e o ascendente, o Lagna, né, ele é o carro. Então, o indivíduo ali, o Lagnesha é a individualidade que controla o ascendente. Então, o seu ascendente é o corpo, o regente do ascendente, o Lagnesha, é o condutor, é o indivíduo que está conduzindo aquele corpo. É bastante complexo no início, mas é muito importante para o estudo astrológico a gente ter bastante noção disso. Então, eu falei aqui dos 5 pontos mais importantes do seu mapa, que é a sua lua, o seu ascendente, o seu sol, o seu Lagnesha, que é o regente do ascendente, e o seu Atmakaraka, que é o astro com grau mais elevado no seu mapa. Uma breve introdução, um vídeo mais introdutório aqui para o canal, num formato diferente, porém nos próximos vídeos eu vou fazer os vídeos no formato mais de apresentação. E vai ter muita coisa aqui no canal explicando mais sobre astrologia védica.
esse aqui é um vídeo realmente mais introdutório para aqueles que estão começando os estudos da astrologia védica, um bate-papo aqui mais descontraído.